Um homem com um patrimônio de 80 mil milhões de euros capaz de comprar todo um quarteirão da cidade, entra numa pastelaria gordurosa vestindo um casaco em segunda mão, com um buraco no cotovelo. Senta-se num banco de vinil rasgado e pede a coisa mais barata do menu: 2 ovos estrelados e um café simples. A empregada, afogada em dívidas médicas e a cumprir um turno duplo, olha para ele não com desprezo, mas com uma simples e cansada gentileza. Mas quando um cliente rico tenta humilhar o homem pobre, a reação dela desencadeia uma cadeia de eventos que mudará as suas vidas e toda a cidade para sempre. Isto não é apenas a história de um homem rico disfarçado. É sobre o que acontece quando o verdadeiro caráter finalmente é visto. O ar na sala de reuniões do 40 no andar da Garrido Global Holdings no Parque das Nações era tão estéril que parecia selado a vácuo. Eduardo Garrido. Um homem cujo patrimônio oscilava com os mercados globais, mas permanecia sempre acima dos 80 mil milhões de euros, fitava pela janela do chão ao teto. Abaixo dele, Lisboa estendia-se como um circuito eletrônico, um mapa complexo de luzes e vidas que ele possuía, mas não compreendia. A imagem está péssima, disse Lourenço Bastos, o seu COO e rival de longa data, com uma voz suave e afiada. A coluna do Sentinela esta manhã chamou-te de Rei Eremita de Lisboa. Estão a pintar-te como alguém desconectado, um dragão sentado em cima de ouro, completamente afastado das pessoas que realmente usam os nossos serviços e vivem nos nossos edifícios. Eduardo não se virou. O Sentinela é um tabloide Lourenço. Não me importo com imagem. Importo-me com as projeções do 4º trimestre. E o Conselho importa-se com o preço das ações que está ligado à percepção pública, contrapôs Lourenço, inclinando-se para a frente. Eles veem-te na tua torre, a aprovar aquisições e encerramentos, mas nunca a ver os rostos das pessoas afetadas. Este novo projeto de requalificação urbana está a desalojar milhares. Precisamos de relações públicas positivas. O que sugeres? Que eu vá beijar uns bebés na abertura de um abrigo, resmungou Eduardo, finalmente virando-se. O seu fato era cinzento escuro severo, custando mais do que um carro médio. Lourenço sorriu com um brilho predatório nos olhos. Não, algo mais imersivo. Faço-te uma aposta, Eduardo. Um desafio, se quiseres. Eu não faço apostas. Então considera isto uma peça vital de estudo de mercado. Durante uma semana, 7 dias, vives como eles, sem acesso às tuas contas, aos teus carros, ao teu nome. Vamos dar-te um quarto num hostel na zona dos armazéns de Mouraria, um telemóvel descartável e 300 euros em dinheiro. Só isso. Vamos ver se o Rei Eremita consegue sobreviver entre os comuns. Eduardo estava prestes a descartar a ideia como absurda, uma brincadeira infantil, mas viu o olhar no rosto de Lourenço, um olhar de certeza arrogante, de que ele não seria capaz, de que era demasiado suave, demasiado distante, demasiado real, para lidar com a vida verdadeira. O desafio não era sobre relações públicas, era sobre Lourenço testar a sua coragem. Muito bem, disse Eduardo, a voz perigosamente baixa. 1 semana. Mas quando eu voltar, Lourenço, aquele comitê do projeto de requalificação urbana que está acima do orçamento, vais liderá-lo pessoalmente no terreno. O sorriso de Lourenço vacilou, mas ele assentiu. Feito. 2 dias depois, Eduardo Garrido desapareceu. No seu lugar surgiu Ed, um homem que parecia ter sido mastigado e cuspido pela cidade. O seu disfarce era dolorosamente simples. Uma camisa de flanela gasta comprada numa loja em segunda mão, jeans desbotados nos joelhos e botas de trabalho arranhadas. Não se barbeava há 2 dias, e a barba grisalha tornava-o menos parecido com um bilionário e mais com um homem a um passo de dormir no metro. Os 300 euros estavam a desaparecer mais depressa do que ele previra. O quarto no hostel era uma caixa apertada e barulhenta que cheirava a bolor. Durante 48 horas ele percorreu as ruas invisível. As pessoas não apenas o ignoravam, olhavam através dele.
O poder, o nome, a presença. Tudo tinha desaparecido arrancado por uma camisa de flanela barata. Tinha fome. Não aquela fome educada de deveria marcar almoço, mas uma dor oca e crua no estômago. Restavam-lhe 40 euros para 5 dias. Encontrou-se parado diante da pastelaria Prato Azul. Era um relicário, um estabelecimento estreito espremido entre uma loja de revistas adultas e uma lavandaria. O letreiro de azulejos tremeluzia a luz azul a piscar de forma irregular. As janelas estavam embaciadas escondendo o interior. Cheirava a gordura, a café requentado e ao toque ácido de lixívia industrial. Empurrou a porta. Um pequeno sino tilintou. A pastelaria era real. Era tudo o que a sua sala de reuniões não era. O vinil dos bancos estava rachado, revelando espuma amarela. O chão era um mosaico gasto em padrão xadrez. Um balcão comprido estendia-se por um dos lados, onde alguns homens cansados seguravam canecas de café. No ar ouviam-se sons de frigideiras, o tilintar de pratos e um rádio antigo a tocar uma canção esquecida dos anos 80. Ele deslizou para um banco perto da janela. O assento estava frio. Sentiu vários olhares pousarem nele, avaliá-lo e descartá-lo. Era apenas mais uma peça da paisagem desgastada. Um momento depois, uma empregada apareceu. Parecia exausta. O cabelo escuro preso num rabo de cavalo apertado, olheiras arroxeadas. Mas o uniforme, um vestido azul claro com avental branco, estava impecavelmente limpo. A pequena placa torta no peito dizia: Beatriz. Café? Perguntou ela. A voz não era alegre nem simpática. Era neutra profissional e absolutamente cansada. Por favor. Preto, disse Ed. A própria voz soou áspera aos seus ouvidos. Ela voltou de imediato com uma caneca castanha lascada numa mão e o bule de café na outra. Serviu sem dizer uma palavra, colocou um menu plastificado à sua frente e passou para a mesa seguinte. Ed observou-a. Ela movia-se com uma eficiência quase hipnótica, limpando pratos, reenchendo cafés, tirando o pedido de um grupo de operários, tudo com movimentos mínimos e sem um grama de energia desperdiçada. Ele abriu o menu. Os preços pareciam de outra era. Procurou o item mais barato que ainda fosse uma refeição. Encontrou-o nos clássicos do dia 2 ovos estrelados sem acompanhamentos. 3 euros. Quando Beatriz voltou, bloco de notas pronto, ele não a encarou. Apenas apontou para o menu. Vou querer os 2 ovos estrelados e o café. Ele preparou-se. Ele esperava um suspiro, um revirar de olhos, um olhar de pena ou desprezo. Afinal, estava a ocupar um banco inteiro por um pedido de apenas 3 euros. Beatriz simplesmente anotou. Já vem, disse ela naquele mesmo tom plano e profissional. Virou-se, prendeu o pedido na roda giratória da cozinha para Sérgio e voltou para o bule do café. Eduardo Garrido observou-a enquanto se afastava. Ela não o tinha julgado. Não tinha esboçado um sorriso de escárnio. Não tinha feito absolutamente nada. Simplesmente tinha o tratado como um cliente. No estado em que ele estava, isso pareceu um ato de profunda dignidade. Ele envolveu as mãos frias à volta da caneca quente e amarga de café, e pela primeira vez em uma semana, sentiu um estranho e desconhecido lampejo de calor humano. Ed ficou a tomar o café devagar, à espera do seu parco pequeno almoço. A pastelaria enchia-se com a correria da manhã. O nível de ruído aumentava uma sinfonia de garfos a bater cumprimentos rudes de início de turno e o chiado incessante vindo da cozinha. Beatriz movia-se por entre tudo aquilo como um tubarão rápida e eficiente, o rosto uma máscara de polidez neutra. O sino da porta tilintou novamente, mas desta vez foi seguido por uma onda de gargalhadas altas e desagradáveis. Um homem e uma mulher entraram exigindo atenção. O homem tinha cerca de 30 e muitos anos, vestindo um fato um pouco brilhante demais e um relógio claramente comprado para ostentar. O cabelo engomado para trás e carregava aquela arrogância imerecida de um vendedor mediano que acha que acabou de fechar o negócio do século. A mulher com ele, Tiffany, estava coberta de etiquetas de marca.
o perfume forte a cortar o cheiro de gordura de bacon. Mário, meu amigo, gritou o homem ao ver o dono da pastelaria, um homem perpetuamente estressado nos seus 50 anos atrás da caixa registradora. Mesa para 2. A melhor que tiver. Mário suspirou e apontou com a caneta. Bom dia, Carlão. A mesa lá atrás está livre. Não vamos ficar nesta, declarou Carlão apontando para o banco diretamente em frente ao de Ed. Ele e Tiffany deslizaram para o banco, e Beatriz apareceu no segundo seguinte com 2 copos de água na mão. Bom dia. O que desejam? Perguntou ela. Carlão nem olhou para ela. Estava ocupado a impressionar Tiffany. Yaya. Café. E quero Lumberjack Slam. Bacon extra. Extra. E diz ao cozinheiro para não queimar como da última vez. E ela vai querer... O que era, querida? A torrada com abacate. Ridículo. Quero a omelete Healthy Start com um lado de fruta, disse Tiffany fechando do menu com um estalo. Certo, disse Beatriz escrevendo. 2 cafés, um Lumberjack Bacon extra, uma Healthy Start. Assim que ela se virou, Sérgio bateu um prato no pass-through. Pedido pronto, gritou ele. 2 ovos estrelados. Beatriz pegou no prato. Era pequeno branco contendo apenas 2 ovos estrelados perfeitos brilhantes. Levou-os até a mesa de Ed e pousou-os com delicadeza. Aqui tem, senhor, disse ela. Obrigado, murmurou Ed. Foi esta troca simples e silenciosa que pareceu enfurecer Carlão. Ele observou com um sorriso de desdém enquanto Ed levantava o garfo. A sério, disse Carlão alto o suficiente para toda a sala ouvir. Ed congelou o garfo a meio caminho do prato. Beatriz parou também o corpo tenso. Desculpe, perguntou Ed. Eu disse? A sério, repetiu Carlão fazendo um gesto com o polegar. Entra numa pastelaria, ocupa um banco inteiro e pede 2 ovos. Só 2 ovos. Estás a poupar para a torrada. Tiffany soltou uma risadinha. Ed sentiu uma onda quente de vergonha e raiva subir-lhe pelo pescoço. No mundo dele, insultos eram entregues com precisão venenosa em salas de reuniões não gritados numa pastelaria. Ele não tinha protocolo para isto. Eu só queria uns ovos, disse Ed a voz pequena. Pois alguns de nós estão aqui para comer um pequeno almoço a sério, pá. Zombou Carlão. Gente como tu é mal para o negócio. Só ocupa espaço. O Mário devia pôr um consumo mínimo. Antes que Ed conseguisse processar a humilhação, Beatriz deu um passo firme entre os 2 bancos. Ela não olhou para Ed. O olhar estava cravado em Carlão. Senhor, disse ela, e a voz já não era plana. Era fria. Fria como aço. Não temos consumo mínimo. Todos os nossos clientes são bem-vindos independentemente do que pedem. Carlão ficou surpreendido, depois irritado. Ei, só estou a dizer. É patético. Não disse Beatriz baixando a voz, obrigando Carlão e Tiffany a inclinarem-se para ouvir. Patético é um homem adulto precisar de insultar um desconhecido para se sentir grande à frente da namorada. Ele é um cliente pagante tal como você. Agora já tenho o seu pedido. Há mais alguma coisa que deseje? A forma como ela disse alguma coisa deixou claro que era um fim, não uma oferta. A cara de Carlão ficou vermelha e manchada. Estava habituado a ser o mais alto da sala. Por que é que estás a defendê-lo? Ele é um sem-abrigo. Olha para ele. Estou a defender o meu cliente, retrucou Beatriz sem pestanejar. E estou a pedir-lhe, como meu outro cliente, que seja respeitador para com todos nesta pastelaria, ou posso pedir ao Mário para lhe encontrar outra mesa, talvez lá ao pé da porta da cozinha. A ameaça era clara. Tiffany recuou corada de vergonha. Carlão, percebendo que tinha perdido o domínio, bufou e acenou a mão. O que seja pronto. Traz o meu café, querida, e não cuspas nele. Eu nunca faria isso, disse Beatriz voltando à máscara profissional. O seu café já vem. Ela virou-se e afastou-se.
A interação inteira não tinha durado mais de 90 segundos. Ed olhou para os seus 2 ovos. Sentia-se abalado. Ele, Eduardo Garrido, acabara de ser defendido por uma empregada que não o conhecia de lado nenhum. Ela não o tinha feito por gorjeta. Não esperava nenhuma vinda dele. Não o tinha feito porque sabia quem ele era. Tinha-o feito porque era o que estava certo. Era um princípio. Observou-a enquanto ela voltava ao trabalho servindo café a Carlão e Tiffany, como se nada tivesse acontecido. Era eficiente. Estava exausta. E naquele momento era a pessoa mais impressionante que Eduardo Garrido tinha encontrado em uma década. Ele comeu os ovos devagar. Eram só ovos, mas sabiam como uma revelação. Olhou novamente para a empregada. Realmente olhou para ela. Beatriz. Ele não esqueceria esse nome. Quando terminou, deixou 20 euros em cima da mesa pelo seu pequeno almoço de 3 euros e café. Saiu antes que ela pudesse ver o pequeno sino tilintando atrás dele. Tinha muito em que pensar. A semana de Eduardo nas ruas deveria ser um desafio de sobrevivência. Estava rapidamente a transformar-se numa educação. Ele não conseguia tirar a pastelaria nem a empregada da cabeça. Ele voltou no dia seguinte e no outro a seguir. Tornou-se pela primeira vez na vida um cliente habitual. Sentava-se sempre na mesma mesa, pedindo sempre a mesma coisa, café simples. Às vezes, acrescentava uma torrada seca. Era o Ed, o homem quieto no canto, e fundia-se com o papel de parede gasto. Desta perspectiva, começou a ver a pastelaria não apenas como um lugar para comer uma linha num orçamento, mas como um organismo. Mário, o dono, era o coração ansioso e estressado. Sérgio, o cozinheiro, eram os pulmões ardentes. E Beatriz era o sistema circulatório movendo-se por todo o lado, entregando o que era preciso, mantendo tudo vivo. Eduardo observava-a. Via a sua paciência. Via a sua ajuda. O Sr. Peters, um idoso de mãos trêmulas, lia os pratos do dia escritos no quadro branco. Ela não se limitava a lê-los. Inclinava-se perto e dizia: "O bolo de carne está muito bom hoje, Sr. Peters. O Sérgio fez fresco esta manhã, não é de ontem." Ele viu-a lidar com uma jovem mãe, cujo filho pequeno estava a ter uma birra completa, gritando e atirando lápis de cera. Beatriz não franziu o sobrolho. Caminhou até lá, ajoelhou-se e ofereceu à criança um pequeno copo com uma cereja em calda e uma palhinha. "Isto é uma bebida especial dos bombeiros", disse, distraindo o rapaz instantaneamente. A mãe olhou para ela com lágrimas de gratidão. Mas foi durante as horas mortas, a calma da meia-tarde, que Ed aprendeu mais. Ele ficava ali durante horas com um único café. E Beatriz, já a aceitá-lo como parte da mobília, tratava de outras coisas. Ele viu-a atrás do balcão, costas voltadas para a pastelaria, com um enorme e pesado livro aberto. Ele semicerrou os olhos. Não era um livrinho de faculdade comunitária. Era Finanças Corporativas Avançadas. Numa tarde, viu-a no telefone público ao lado da casa de banho, o corpo rígido. Só conseguia ouvir o lado dela da conversa, a voz baixa e tensa. "Mãe, por favor, não discutas comigo", murmurou a mão em concha sobre o auscultador. "Tens de renovar a receita. Não me importa o que o Dr. Howell disse sobre o custo, porque nós vamos arranjar uma solução. Eu vou arranjar uma solução. Não, os meus turnos estão bem. O Mário vai dar-me um extra no sábado. Sim, estou a comer. Estou bem." Ela desligou o telefone e encostou a testa à parede durante 10 segundos completos. Os olhos cerrados. Ed viu-a inspirar fundo, tremer, recompor-se. Depois afastou-se da parede, alisou o avental e voltou ao salão, a máscara profissional novamente no lugar. "Mais café, Sr. Peters?", perguntou ela. As peças encaixaram-se. O cansaço, o livro de finanças corporativas, a necessidade desesperada de turnos extra. Ela não era apenas uma empregada. Era cuidadora, estudante e sustento da casa, tudo dentro de um corpo cansado de 20 e poucos anos.
Mais tarde, nesse mesmo dia, Ed estava a pagar o seu café de 2 euros na caixa. Mário estava a atendê-lo. Beatriz estava de saída ao turno terminado. Trocara o uniforme por umas calças de ganga e um hoodie, e uma mochila pesada pendia-lhe do ombro. Até amanhã, Mário, disse ela. Espera aí, Bea, disse Mário, acabando de passar o troco a Ed. Tens 1 minuto. Ela suspirou, reajustando o peso da mochila. Sim? O que foi? Mário baixou a voz, mas Ed, fingindo procurar uma pastilha, ficou por perto. O empréstimo do banco foi negado. O recurso final. Disseram que a nossa taxa lucro-dívida não é viável. Estão a chamar a dívida. O rosto de Beatriz ficou branco. Era um olhar mais pálido e aterrorizado do que Ed já tinha visto nela. O quê? O que é que isso significa? Chamar a dívida. Significa que temos 30 dias, disse Mário, a voz a falhar. 30 dias para pagar o valor total da hipoteca. 50 mil euros ou o banco executa. 50 mil. A voz dela foi pouco mais que um fio de ar. Bea, é assim com este quarteirão todo, disse Mário, gesticulando de forma vaga. Os impostos triplicaram. Este novo promotor, a tal GGH, anda a comprar tudo. Estão a estrangular-nos. O banco sabe que o terreno vale mais do que a pastelaria. Preferem que a gente fale para vender o lote ao promotor. O sangue de Ed gelou. GGH, Garrido Global Holdings. O seu projeto de requalificação urbana. O projeto do Lourenço. A pastelaria não estava apenas a falhar. A sua própria empresa era quem segurava a arma apontada à cabeça deles. O banco não era ator independente. Garrido Global provavelmente controlava a dívida do banco ou era o promotor com quem estavam a colaborar. Mário, nós não podemos... sussurrou Beatriz, os olhos frenéticos. Este lugar. Isto é a tua vida. É o meu trabalho. É o trabalho do Sérgio. Eu sei, miúda, disse Mário, esfregando o rosto. Eu não sei o que fazer. Não tenho mais nada para hipotecar. Beatriz olhou para o chão, o pesado livro de finanças na mochila, parecendo agora uma piada cruel. Depois ergueu os olhos endurecidos. Não, vamos lutar. Vamos. Vamos fazer um evento solidário. Uma noite para salvar o Prato Azul. Vamos ligar ao Sentinela. Um evento para angariar 50 mil, disse Mário derrotado. Com sorte, fazemos 5. É melhor do que nada, Mário. Temos de tentar. Ela virou-se e praticamente correu para fora ao sino da porta, a tilintar violentamente. Ed ficou junto à caixa, o seu café de 2 euros completamente esquecido. Já não era um observador. Era um participante. A sua experiência, a sua aposta estúpida e arrogante com Lourenço, tinha acabado de colidir com a realidade. E a realidade tinha nome Beatriz, a mãe doente, o livro de finanças e a dívida de 50 mil euros que a sua empresa tinha causado. Ele saiu da pastelaria passando pela loja de revistas e pela lavandaria. Era Eduardo Garrido, o rei eremita, e acabara de descobrir que o seu reino estava construído sobre as ruínas de lugares como o Prato Azul e sobre os ombros de pessoas como Beatriz. No dia seguinte, o ambiente na pastelaria estava denso com um silêncio tóxico. Os habituais, como o Sr. Peters e o grupo de operários, sentiam-no no ar. Mário não estava apenas estressado. Estava quebrado. Beatriz trabalhava movida a pura energia nervosa. Continuava educada, continuava eficiente. Mas o sorriso era uma pintura rachada. Ed estava no banco de sempre agarrado ao café. Sentia-se um espião, um traidor. Sabia o destino deles e sabia que ele era o arquiteto desse destino. Por volta das 11, o sino tilintou. Mas desta vez não era um cliente. Era um homem num fato de 1.000 euros impecavelmente engomado. Linhas elegantes e superfícies polidas. Uma lâmina moderna e fria dentro de uma pastelaria gasta pelo tempo. Trazia uma pasta de couro na mão. Ed reconheceu o tipo imediatamente. Empregava milhares como ele. Era um predador. O homem ignorou o letreiro.
Por favor, aguarde para ser atendido, e caminhou diretamente até o balcão, onde Mário estava a contar recibos. Mário Tavares perguntou o homem a voz suave, mas carregada de condescendência implícita. Sou eu, respondeu Mário, olhando-o com desconfiança. Martim Henriques, disse o homem sem estender a mão, colocando apenas um cartão de visita no balcão. Sou da divisão de requalificação urbana da Garrido Global Holdings. O estômago de Ed apertou. Era um dos homens de Lourenço. Beatriz, que estava a encher os açucareiros, congelou. A cabeça dela ergueu-se num estalo. Acho que sabem por que estou aqui, disse Henriques, abrindo a pasta. A dívida bancária, como sabem, foi chamada. E desde esta manhã, a GGH adquiriu essa dívida. Vocês compraram a nossa dívida, gaguejou Mário. Compramos, disse Henriques com um sorrisinho arrogante. Simplifica tudo. Agora tem duas opções. Opção A, pagam os 50 mil euros mais as nossas taxas de aquisição dentro de... Consultou o Rolex dourado. 48 horas. Ou opção B, que recomendo vivamente. Ele deslizou um conjunto de documentos pelo balcão. Assinam isto. Transfere a escritura para a GGH. Perdoamos a dívida e, como gesto de boa vontade, damos-vos 5 mil euros para despesas de realojamento. Estarão fora daqui até o primeiro dia do mês. 5 mil. A voz de Mário saiu em sussurro estrangulado. Este lugar vale 10 vezes isso. Só o meu equipamento. O seu equipamento tem 20 anos, senhor Tavares. A sua boa vontade comercial é inexistente. Os seus livros são um desastre. Nós não estamos a comprar a sua pastelaria. Estamos a comprar o terreno onde ela se encontra. Os 5 mil são um presente. Eu aceitava. Foi então que Beatriz se mexeu. Pousou os açucareiros com um estalo seco e caminhou diretamente até Henriques. Ed já a tinha visto enfrentar Carlão, mas isto era diferente. Isto não era um bully, era um carrasco. Não podem fazer isto, disse ela, a voz a tremer, mas carregada de fúria. Henriques finalmente voltou o olhar para ela. Observou-a dos pés à cabeça, o avental, os sapatos simples, o rabo de cavalo, e descartou-a como quem descarta um objeto sem valor. Não creio que esteja a falar consigo, querida. O nome dela é Beatriz, disse Ed, surpreendendo-se com a própria voz. Era baixa, mas cortou o ar da pastelaria como uma lâmina. Henriques, Mário e Beatriz viraram-se para ele. Ed, o sem-abrigo do canto. Uma sobrancelha perfeitamente aparada de Henriques ergueu-se. Peço desculpa. Eu disse o nome dela é Beatriz, repetiu. Ed levantando-se devagar. De repente sentiu a vergonha das roupas gastas, a comichão da barba por fazer. E ela fez-lhe uma pergunta. Como é que consegue fazer isto? Henrique soltou uma risadinha curta e surpresa. E você quem é a cor local? Sente-se velho. Isto é negócio. Está muito acima do seu nível salarial. Ele é um cliente, disparou Beatriz, voltando a fixar Henriques. E ele tem razão. Isto é a vida do Mário. A minha vida. A do Sérgio. Está a pôr pessoas na rua por... Por quê? Outro prédio de vidro. Outro banco. Chama-se progresso, menina. Disse Henriques, a paciência já a evaporar. Este quarteirão inteiro vai abaixo. Vamos construir um novo centro comercial misto. Vai trazer empregos de verdade, não isto. Fez um gesto de desprezo pela pastelaria. Este lugar é um fóssil. Está na hora de morrer. Não é um fóssil. É uma casa, rebateu Beatriz. O senhor, Peters, come aqui todos os dias há 30 anos. Aqueles homens ali, apontou para os operários que observavam tensos, não tem outro sítio onde possam pagar um almoço quente. Não está apenas a destruir um edifício, está a destruir uma comunidade. Isso é muito bonito e muito ingênuo, disse Henriques, voltando-se para Mário. Mas não paga contas. Mário, o relógio está a contar. Tem 48 horas para decidir. Os 5 mil só são válidos hoje. Se eu sair por aquela porta, acabou. Amanhã tomamos o edifício. Mário olhou para os papéis, a mão a tremer.
Olhou para Beatriz, os olhos cheios de derrota. Olhou para Sérgio, que estava imóvel na janela da cozinha, uma espátula na mão. Sai daqui, sussurrou Mário. O quê? Disse Henriques. Sai da minha pastelaria, repetiu Mário mais alto. Empurrou os papéis de volta. Sai. Henriques olhou verdadeiramente chocado. Esperava um homem quebrado. Encontrou um homem quebrado, mas com uma última centelha de dignidade. Ele recolheu os papéis com calma, meticulosamente. Muito bem, disse a voz gelada. Acaba de cometer um erro terrível. Vamos iniciar imediatamente o processo de execução. Você, o seu cozinheiro e a sua pequena empregada agressiva estarão na rua até segunda-feira. Tenham um bom dia. Virou nos calcanhares e saiu o sino tilintando de modo quase zombeteiro atrás dele. A pastelaria ficou em silêncio absoluto. Beatriz permanecia imóvel, o peito arfando. Mário caiu num banco e enterrou o rosto nas mãos. E pela primeira vez começou a chorar abertamente. Ed sentou-se novamente no seu banco. Sentiu uma raiva fria e precisa que não sentia há anos. Isto não era negócio. Era um assalto. E Martim Henrique, seu funcionário, acabara de ameaçar um homem decente e insultar a única pessoa que mostrara bondade a Ed. O projeto de requalificação urbana do Lourenço não era apenas má imagem. Era podre até ao núcleo. A experiência tinha acabado. Era hora de Eduardo Garrido voltar. O resto do dia foi um borrão de desespero silencioso. A pastelaria Prato Azul parecia uma sala de velório. O Sr. Peters entrou, viu o rosto de Mário e comeu o seu bolo de carne em silêncio. Os operários estavam calados. Beatriz movia-se como um fantasma. O rosto pálido, o livro de finanças completamente esquecido. Ed ficou. Não conseguia ir embora. Pediu outro café e outro. Observou Beatriz limpar o balcão mecanicamente, os olhos vermelhos e inchados. Finalmente levantou-se e aproximou-se dela. Beatriz. Ela ergueu o olhar surpreendida. Oh, Ed. Desculpa. Precisas de alguma coisa. Ouvi o que aquele homem disse, sobre tudo. Ela soltou uma risada amarga e afiada. Pois é o progresso, não é? Os pequenos são sempre esmagados. Ela pousou o saleiro com força. Eu simplesmente não sei o que fazer. Leio aquele livro todas as noites. Finanças corporativas. Tento aprender a língua deles, como construir alguma coisa, e eles simplesmente tiram tudo com um papel. O que farias tu? Perguntou Ed a voz baixa. Ed perguntou a voz baixa. O que se pudesses fazer alguma coisa? Se tivesses, não sei, poder dinheiro. O que farias? Beatriz parou de limpar. Encostou-se ao balcão olhando para o fórmica gasto. Eu salvaria este lugar. Não só por mim, pelo Mário. Ele deu-me um emprego quando mais ninguém deu. Quando a minha mãe adoeceu pela primeira vez, ele deixou-me estudar aqui. Ele é um bom homem. Não merece isto. Ela olhou em volta da pastelaria. E não é só o Mário. É o Sr. Peters. É o Sérgio. Ele tem 2 filhos. Isto não é só um balanço financeiro. É isso que eles não entendem. É isso que aquele abutre do Henriques não entende. Isto é um lugar real. Não se pode simplesmente pôr um preço nisso. Finalmente olhou para Ed, os olhos a procurar os dele. Qual é o teu sonho, Ed? Se não estivesses só aqui, o que farias? A pergunta apanhou-o de surpresa. Ninguém lhe fazia essa pergunta há 30 anos. Eu não sei, disse ele. E era a coisa mais honesta que tinha dito naquela semana. Acho que gostaria de construir algo que durasse. Algo que valesse mais do que um gráfico de ações. Ela deu-lhe um pequeno sorriso triste. Sim? Soa bonito. De repente, a porta da pastelaria abriu-se com violência e o sino tilintou alto. Entrou Carlão, o vendedor arrogante do outro dia. Estava sozinho desta vez e parecia irritado. Oh, empregada, ladrou ele deslizando para o seu banco habitual.
Um café e o menu. E despacha-te. Estou atrasado para um cliente. Os ombros de Beatriz desceram pesados. Pegou numa caneca e num menu. Já vem aí, senhor. É Carlão, está bem, estalou ele. Ela serviu-lhe o café. Ao virar-se, Carlão reparou em Ed, que estava de pé junto ao balcão. Tu outra vez, zombou Carlão, olhando Ed de cima a baixo. Então és o novo empregado de mesa ou estás colado a esse balcão para sempre? Ainda a tentar sobreviver daquele pequeno almoço de 2 ovos de terça-feira. Beatriz, que já ia a caminhar para longe, parou abruptamente. Deixa-o em paz, Carlão, disse ela, a voz a tremer com toda a fúria acumulada do dia. Não estou com paciência. Hoje não. Ui, que brava, troçou Carlão. O que foi? O namorado sem abrigo a dar-te trabalho. Olhou novamente para Ed. Sabes, pá, é triste andares aí a parasitar uma rapariga trabalhadora como ela. Por que não vais para um abrigo ou assim? Para de empestar este lugar. Era o momento. Ed já tinha visto Beatriz defendê-lo quando estava apenas cansada. Agora ia ver o que ela faria estando quebrada. Beatriz virou-se de repente. Caminhou não para a mesa de Carlão, mas para a porta da frente. Destrancou-a e abriu-a de par em par. O ar frio de outubro entrou a rajadas. Sai, disse ela. Carlão arregalou os olhos. O que é que disseste, disse sai. Repetiu a voz a ecoar com autoridade absoluta. Estamos fechados para ti. Para sempre. Insultaste os nossos clientes. Insultaste-me a mim. E és uma pessoa miserável. Não queremos o teu dinheiro. Vai embora. Não podes expulsar-me, explodiu Carlão levantando-se. Eu pago. Vou meter-te na rua. Vou falar com o Mário, gritou Beatriz sem desviar os olhos de Carlão. Mário saiu tropeçando do escritório dos fundos, os olhos vermelhos. O que foi? Estou a recusar servir este homem, disse Beatriz apontando para Carlão. Está-te a assediar outro cliente e a mim. Eu quero que ele saia. Apoia-me, Mário. Olhou para Carlão, que estava inchado de indignação. Olhou para Beatriz, imóvel como uma estátua, a mão na porta. Olhou para Ed, o homem quieto que tinha sido alvo do abuso. Mário caminhou até o balcão, pegou no telefone e começou a marcar. Sim, apoio-a. Depois para Carlão. O senhor pode sair pelo próprio pé ou explicar tudo à polícia. Escolha. A cara de Carlão passou de vermelha para branca. Era um bully, e o blefe tinha sido chamado. E isso é ridículo. Este sítio é uma espelunca de qualquer maneira. Vão ouvir falar do meu advogado ótimo, disse Beatriz. Peça-lhe para enviar as cartas depressa. Esta espelunca pode nem estar cá para a semana. Graças a pessoas que acham que são donas do mundo. Carlão agarrou o casaco, atirou 2 euros para si na mesa pelo café que não bebeu e saiu a empurrar Beatriz. Ela bateu a porta com força e trancou-a. Virou o letreiro para fechado, embora fossem apenas 3 da tarde. A pastelaria ficou novamente em silêncio. Beatriz, murmurou Mário atônito. Tu não devias ter. Devia sim, disse ela a voz trêmula. Se vamos ao fundo, Mário, vamos com alguma dignidade. Não vamos ser saco de pancada de nenhum riquinho arrogante. Não enquanto eu estiver aqui. Ela encostou-se à porta, o adrenalina a desaparecer. Escorregou pela parede até ao chão e enterrou o rosto nas mãos. Deus, acho que acabei de perder um cliente. Mário aproximou-se e sentou-se no chão ao lado dela. Está tudo bem, miúda. Está tudo bem. Ele era um idiota de qualquer maneira. Ed observou-os, o dono quebrado e a empregada com coração de leão sentados no chão da pastelaria condenada. Ele tinha visto a bondade dela. Tinha visto a fúria dela. Tinha visto a dignidade dela. Tinha visto o suficiente. Ele caminhou até a porta. Beatriz levantou o rosto manchado de lágrimas. Obrigado. Por isso disse Ed a voz rouca. Aqui. Nós cuidamos uns dos outros. Ed sussurrou ela. Sim, vocês cuidam.
Ele destrancou a porta e saiu. Ele não voltou ao hostel. Caminhou 3 quarteirões, virou a esquina e viu um sedã preto parado. Tinha estado à espera dele 24 horas por dia durante toda a semana. Bateu na janela. O seu segurança Roberto, um homem que nunca o tinha visto naquele estado, ficou boquiaberto. Sr. Garrido Ed abriu a porta traseira e entrou. O cheiro de couro caro e ar esterilizado foi um choque. Leva-me para casa, Roberto, disse Eduardo. E põe o Lourenço Bastos na linha. Agora. Na manhã seguinte, o céu estava cinzento e impiedoso. Eram 10 para as 10. Dentro da pastelaria Prato Azul, o ambiente era fúnebre. Mário e Beatriz estavam lá. Sérgio estava na cozinha, mas não cozinhava. Não havia clientes. Mário trancara a porta. Estavam à espera do fim do prazo de 48 horas. Estavam à espera do fim. Liguei para o sentinela, disse Beatriz, bebendo um café frio. Disseram que iam ver o caso. O que significa que não vão. Liguei ao meu primo, o advogado, disse Mário. Ele disse. Estamos mesmo lixados. Citação direta. Um bater forte e autoritário ecoou na porta de vidro. É ele! Sussurrou Mário, o rosto cinzento. Beatriz levantou-se, o maxilar firme. Deixa-o entrar. Vamos enfrentá-lo. Mário caminhou até a porta e destrancou-a. Martim Henriques entrou, um sorriso satisfeito estampado no rosto. Carregava a pasta de couro. Bom dia. Vejo que decidiram ser sensatos. Tenho aqui os papéis de rescisão. 5.000 como prometido. Assinem aqui e tratamos de limpar tudo até. Nós não vamos assinar, disse Beatriz. O sorriso de Henriques desapareceu. Como disse, já falamos disto. A execução está registrada. Acabou. Isto é apenas uma cortesia também. Tenha certeza disso, disse uma nova voz. Henriques virou-se bruscamente. De pé na ombreira da porta onde ele estava segundos antes, encontrava-se um homem. Ao lado dele, estavam 2 outros homens em fatos escuros severos e uma mulher com uma pasta profissional na mão. Este novo homem era alto, imponente, vestido com um fato azul marinho, feito por medida que provavelmente custara uns 20.000 euros. O cabelo impecavelmente penteado, a barba feita de fresco e os olhos. A respiração de Beatriz falhou. Ela conhecia aqueles olhos. Mário ficou a olhar boquiaberto. Ed? É que... Era Ed, mas não era. Era uma pessoa completamente diferente. O ar desgastado e derrotado tinha desaparecido, substituído por uma aura de poder absoluto quase assustador. A cara de Henriques passou de presunçosa para confusa e em 3 segundos para um pânico branco como cal. Parecia que tinha visto um fantasma. Senhor Garrido, gaguejou Henriques, deixando a pasta escorregar da mão e cair no chão com um baque surdo. Senhor, eu não fazia ideia. O que está a fazer aqui? Eduardo Garrido ignorou-o. Olhou por cima dele, o olhar pousando em Beatriz. Beatriz. Mário. Peço desculpa por esta interrupção, disse Eduardo. A voz era a mesma, mas ao mesmo tempo completamente diferente, suave e educada, carregada de autoridade. Sr. Garrido murmurou. Beatriz, incapaz de conciliar as 2 imagens na sua mente. Eu não entendo. Você era o Ed, o homem dos 2 ovos estrelados, completou Eduardo, um pequeno sorriso tenso cruzando-lhe os lábios. Sim, era eu. E devo dizer, Sérgio, estavam excelentes. Sérgio, espreitando da cozinha, apenas acenou atordoado. Senhor, posso explicar, choramingou Henriques, ajoelhando-se para apanhar os papéis. Isto é apenas uma aquisição normal, uma propriedade menor no novo bloco de desenvolvimento. É só negócio. Eduardo finalmente virou para ele o olhar frio e poderoso. Só negócio, Martim? É isso que chamas ameaçar um homem no seu próprio estabelecimento, insultar a sua equipa,
Oferecer-lhe 5.000 euros por uma propriedade que tu e eu sabemos que é a peça-chave de todo o quarteirão. Senhor, eu só estava a seguir a diretiva do gabinete do Sr. Bastos. Adquirir a todo o custo. Manter os gastos baixos. Esse foi o memorando. Henriques estava a suar a fachada polida a desmoronar-se rapidamente. O memorando do Sr. Bastos não incluía garanto-te comportares-te como um vilão de desenho animado, disse Eduardo secamente. Disseste ao Sr. Monteiro que este lugar era um resto do passado que precisava de morrer. Chamaste a Sra. Pires de querida e menina. Representaste a minha empresa, o meu nome, com um nível de brutalidade que considero repugnante. Senhor, Martim interrompeu Eduardo. Estás despedido. Foi tão simples. Tão rápido. Você não pode, posso. E já fiz. Mas aqueles 2 homens são da segurança. Vão acompanhar-te ao escritório. Vais arrumar as tuas coisas. Não há indemnização. Entrega agora a pasta a Janaína. A mulher com a pasta aproximou-se. Henriques, devastado, entregou-lhe-a com mãos trêmulas. Levem-no, disse Eduardo. Os seguranças pegaram Henriques pelos cotovelos. Senhor Garrido, por favor. A minha carreira? Foram-no arrastando para fora. O sino tilintou. E ele desapareceu. A pastelaria ficou silenciosa. Eduardo Garrido permaneceu no centro da sala, o homem dos bilhões. Na pequena pastelaria Prato Azul, ele virou-se para Mário e Beatriz, que se agarravam ao balcão para se manterem de pé. Senhor Monteiro, Senhora Pires, eu sou Eduardo Garrido, CEO e fundador da Garrido Global Holdings. E estou profundamente, verdadeiramente arrependido pelo que a minha empresa fez. Aproximou-se do balcão, puxou uma caneta do interior do casaco. Pegou nos papéis de execução hipotecária caídos da pasta de Henriques e, com um único traço firme, escreveu: anulado na primeira página. Depois assinou E. Garrido. Isto acabou, disse ele, empurrando no papel para Mário. A dívida está cancelada. A pastelaria Prato Azul é e continuará a ser sua propriedade livre e clara. Mário olhou para o papel. Olhou para Eduardo. E deixou-se cair num banco sem forças. Beatriz ficou a encarar Eduardo, a mente a girar em alta velocidade. O homem quieto. O manual de finanças. A discussão com Carlão. A pergunta dele o que faria se tivesses poder. Era você, sussurrou ela frágil. Estava a testar-nos. Estava a testar-me a mim próprio. Respondeu Eduardo, a voz mais suave. Eu estava perdido. A minha empresa, a minha vida, tinha se tornado estéril, desconectada. Disseram-me que eu já não entendia o mundo real. Então vim vê-lo. Não esperava encontrar isto. Não esperava encontrar você. Olhou para ela com um respeito tão profundo que quase doía. A sua bondade para com um homem que pensou ser um sem-abrigo. A defesa que fez dele contra aquele bully, o Carlão. O seu caráter, Beatriz. Quando tinha todos os motivos para ser amarga, foi gentil. Quando enfrentava a ruína, foi digna. Você lembrou-me do que significa valor. O sino voltou a tocar. Um homem entrou apressado, aflito. Era Lourenço Bastos, o QO de Eduardo. Eduardo, graças a Deus, o Roberto ligou-me. O que é isto? O que estás a fazer? Tenho o Henriques a berrar-me ao telefone. Tu não podes simplesmente despedi-lo. Aquela execução é vital para... Lourenço parou. Viu a pastelaria. Viu Mário. Viu Beatriz. E viu a expressão no rosto de Eduardo. A aposta acabou. Lourenço, disse Eduardo. O que mas tu cumpriste a semana? Respondeu o COO confuso. Diz que acabou porque eu ganhei? Replicou Eduardo. Encontrei a única coisa em que a nossa empresa de 80 mil milhões está completamente falida: integridade. E quanto ao projeto de renovação urbana? Perguntou Lourenço, já prevendo a resposta. Está cancelado, com efeito imediato. Cancelado? Eduardo, isso é um projeto de 9 dígitos. A administração vai querer a tua cabeça. Que tentem, disse Eduardo.
Estou a dissolver a divisão de renovação urbana. Já não estamos no negócio de destruir comunidades. Estamos no negócio de as reconstruir. Ele virou-se para Beatriz. O que me leva à minha proposta? Beatriz ficou a olhar, a cabeça a girar. Uma proposta. Isto não é caridade, disse Eduardo rapidamente levantando uma mão. Vi-te a estudar, Beatriz. Finanças empresariais avançadas. Vi-te calcular mentalmente o valor de uma angariação de fundos quando o Mário te falou do empréstimo. És inteligente. És forte. E tens algo que falta à minha empresa inteira. Uma bússola moral. Dê um passo mais perto. Não estou a cancelar o projeto. Lourenço, disse ele olhando por cima do ombro para o senhor, que estava estupefacto. Estou a fazer uma mudança. Estou a criar uma nova divisão na Garrido Global Iniciativa Comunidades Primeiro. O seu propósito será localizar pequenos negócios pilares das comunidades, como esta pastelaria, que estão a ser esmagados por empréstimos predatórios ou expansão corporativa, e salvá-los. Vamos fornecer microcrédito, apoio empresarial e proteção jurídica. Não vamos comprá-los. Vamos investir neles. Virou toda a atenção para Beatriz. Preciso de alguém que a dirija, alguém que saiba o que é estar deste lado do balcão, alguém que saiba a diferença entre um trasto velho e um lar. Quero-te a ti, senhora Pires. Quero que sejas a diretora desta divisão. Os joelhos de Beatriz quase cederam. Eu chefiar. Uma divisão, eu? Eu sou uma empregada de mesa. És a mente mais perspicaz que conheci este ano, disse Eduardo. E és a única pessoa em quem confio para não transformar isto noutro centro de lucro sem alma. O cargo vem com salário claro, um salário significativo. Também pagaremos a conclusão total da tua licenciatura. E então, a voz dele suavizou. E ouvi a tua chamada sobre a tua mãe. O primeiro ato desta iniciativa será assumir os cuidados médicos dela. Todos. Considera-os resolvidos. Isto não é um presente, Beatriz. É um investimento na nossa executiva mais valiosa. Tu mereceste-o. As lágrimas corriam pelo rosto de Beatriz. Não eram lágrimas de tristeza ou medo. Eram lágrimas de libertação absoluta. Sim, sussurrou. Sim, claro. Sim. Ótimo, disse Eduardo sorrindo. Janaína, recolhe os dados da senhora Pires. Vamos começar o processo. Nesse instante, como se o universo tivesse sentido de humor, o sino da porta tilintou. Todos viraram a cabeça. Era Carlão. Entrou a passos pesados o rosto, uma máscara de fúria autojustificada. Eu sabia, gritou ele apontando para Beatriz. Mário, falei agora com o meu advogado. Vocês não podem recusar-me serviço. Vou avançar com um processo contra esta espelunca inteira. Por a voz dele morreu. Ele viu os homens de fato, viu Lourenço Bastos, e viu Ed, o mendigo, agora num fato de 20.000 euros a olhar para ele, com a indiferença gelada de um deus. Carlão, disse Eduardo num tom perigosamente agradável. Que surpresa! Entre, por favor. Carlão congelou. E eu? Quem? Trabalhas para a Precision Sales, não é? Perguntou Eduardo. Sim, eu sou o melhor vendedor deles, seu. Foste, corrigiu Eduardo. A Precision Sales tem um contrato anual de 50 milhões de euros para fornecer equipamento de escritório a Garrido Global em toda a Europa. Um contrato que há cerca de 30 segundos entrou em revisão imediata. A cabeça de Lourenço virou-se bruscamente. Eduardo, não podemos. Os preços deles estão fixos. Podemos, respondeu Eduardo. Não vou associar a minha empresa a firmas que empregam bullies. Carlão. Entraste aqui vezes sem conta e humilhaste um homem que julgaste pobre e indefeso. Insultaste uma mulher que só estava a fazer o seu trabalho. O teu comportamento foi usando a tua própria palavra patético. Podes dizer ao teu chefe que Eduardo Garrido rescindiu o contrato pessoalmente. E talvez devas atualizar o teu currículo. A cara de Carlão distorceu-se num horror grotesco. Abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Apenas se virou e tropeçou para fora um homem destruído. O karma foi instantâneo. Total. Eduardo voltou-se para a sala.
Olhou para Mário, que agora agarrava o papel marcado como anulado, como se fosse um bilhete de lotaria premiado. Mário, a tua pastelaria precisa de obras, disse Eduardo. Os bancos estão rasgados. O letreiro está a piscar. O segundo ato da minha nova divisão será financiar uma renovação completa de cima a baixo da pastelaria Prato Azul, disse Eduardo. Tudo o que precisarem sem condições, sem empréstimo. Considerem-no um pagamento retroativo pela educação que me deram. Mário apenas acenou as lágrimas a correr-lhe livremente. Obrigado, Sr. Garrido. Obrigado. Meses depois, a pastelaria Prato Azul brilhava. Tinha novos bancos de vinil no mesmo azul clássico, um letreiro de neon renovado que já não tremeluzia, e um chão polido, mas o encanto continuava igual. Sérgio continuava na cozinha. Mário estava na caixa a rir. O Sr. Peters estava na sua cabine habitual. O sino tilintou. Eduardo Garrido entrou usando uma camisola casual, não um fato. Boa tarde, Eduardo. Sorriu Mário. Mário cumprimentou Eduardo acenando. Ele deslizou para a sua cabine antiga. Um momento depois, Beatriz aproximou-se. Vestia um blazer elegante e jeans escuros, segurando um tablet. Parecia transformada, confiante, descansada, vibrante. Estás atrasado para a nossa reunião, disse ela com um sorriso brincalhão. Eu sei, respondeu Eduardo. Estive a rever as consequências do caso Precision Sales. As ações deles caíram 30%. Despediram o Carlão. Ótimo, disse Beatriz. Ela sentou-se em frente a ele, abrindo o tablet. Agora sobre o projeto comunitário na zona dos armazéns. Identifiquei 3 negócios como este que estão a ser espremidos pelo novo grupo de renovação urbana daquele lado da cidade. Estás a gostar disto? Observou Eduardo. Eu sou boa nisto, corrigiu ela. E o novo médico da minha mãe é incrível a propósito. Obrigada. Fico contente, disse ele. Seguiu-se um silêncio confortável de trabalho. Finalmente Beatriz levantou o olhar do tablet. Posso trazer-te alguma coisa? Eduardo Garrido olhou para a sua nova colega, a sua parceira nesta nova missão. Olhou para a pastelaria que quase destruíra e que acabara por salvar. Sorriu. Sabes? Disse ele. Vou querer 2 ovos estrelados e um café preto. O sorriso de Beatriz alargou-se. Ela nem sequer anotou. Já vem a caminho. O que testemunhamos não foi apenas um homem rico a aprender uma lição. Foi o poder silencioso e extraordinário da dignidade. Beatriz não sabia que um bilionário estava a se observar. Defendeu o Ed porque era o que estava certo. Enfrentou o bully Carlão e o abutre corporativo Henriques não porque achava que iria vencer, mas porque a integridade dela não estava à venda. Esta história mostra-nos que caráter não é quem somos quando o chefe está a olhar. É quem somos quando achamos que ninguém está. O verdadeiro valor não está numa conta bancária. Está em como tratamos quem não pode fazer nada por nós. O que achaste da coragem da Beatriz? Já viste alguém defender um estranho dessa forma? Deixa a tua opinião nos comentários. Se esta história te tocou o coração, deixa um gosto. Partilha com alguém que precise de a ouvir e subscreve o canal para mais histórias reais que te vão inspirar. Obrigado por assistires. Por